Olá, muito boa noite para você que está conectado no @Câmara de Manaus, o YouTube da Câmara Municipal. Muito obrigada a você também que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara. É muito bom ter a sua companhia. Está no ar mais um episódio do Câmara de Ideias. Hoje nós trazemos como tema o Novembro Azul e o cuidado que o homem deve ter com o câncer de próstata, o câncer que mais mata homens no mundo por esta doença. E aqui no Amazonas, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é o estado que mais apresenta o maior percentual de câncer de próstata no Brasil. E aí, para me conduzir aqui, para me acompanhar nesta conversa, eu recebo aqui o Dr. Petros Oliva, urologista pediátrico. Seja muito bem-vindo, Dr. Petros. Obrigado, Lidiane. Queria agradecer aqui ao Câmara de Ideias e à Rádio Câmara de Manaus por esse trabalho fantástico de levar para toda a nossa Amazônia informação com qualificação, com atualização e falar um tema tão importante quanto da saúde masculina. Para mim é um privilégio poder fazer isso. A gente agradece a sua presença. E claro, a gente recebe também a presença do Dr. Leonardo Martinez, médico da família. Bem-vindo, doutor. Bem, obrigado. Boa noite para todos. Obrigado a vocês pelo convite. E eu faço minhas palavras do colega. É fundamental o trabalho da gente ser transmissores daquela informação do quão é importante o cuidado com a saúde dos homens. E para conduzir aqui comigo, nosso Câmara de Ideias, mais uma vez eu recebo o jornalista Michael Douglas. Bem-vindo, Michael. Muito obrigado, Lidiane. Eu acho que é a terceira vez já, que estamos aqui te ajudando nesse momento. Então, eu acho que é importante, mais uma vez, falando sobre Novembro Azul, saúde do homem. Eu acho que é um momento importante aqui para falar especificamente a respeito desse tema. Doutor, a gente fala tanto da saúde masculina, tem esse mês específico para a prevenção, mas por que a saúde do homem ainda é uma barreira, ainda é um tabu? Uma pergunta muito boa e eu acho ela muito pertinente porque é o cerne de tudo, né, Lidiane? Por que homens adoecem mais, morrem mais, se cuidam menos, vão menos ao médico, procuram menos saúde? Por que isso acontece? Isso é interessante porque é a partir daí que a gente vai ter não só as questões envolvidas especificamente com a saúde masculina, com a saúde do homem, mas também com as questões que a gente poderia pensar em saúde geral, mas que o homem é mais acometido, né? Isso vem realmente de uma condição histórica e cultural, né? As meninas, eu sou pai de 3 filhas, né? Tenho 3 meninas. E as meninas, assim, quando elas estão entrando na puberdade, quando elas estão entrando na adolescência, é comum, é praxe. Elas passam a visitar o ginecologista. Elas passam a adquirir, né, a cultura da prevenção, né, e da manutenção da sua saúde. Então, os pais, eu como pai, já me preocupo que minhas filhas façam isso, esse acompanhamento, tenham esse cuidado e possam ter a sua saúde preservada dessa forma. E os meninos não têm isso, né? As meninas, elas vão ao ginecologista a partir da puberdade, como eu falei, e passam a vida inteira indo ao ginecologista, regularmente. Tem esse acompanhamento. Sem necessariamente estar sentindo nada. Elas estão indo lá para quê? Para manter a sua saúde, para prevenir qualquer problema. E os homens não têm isso, né? Culturalmente, historicamente, isso não acontece nos homens. Tem melhorado bastante ao longo dos anos. Como eu trabalho com urologia infantil e saúde do adolescente, eu recebo muitos e tenho recebido cada vez mais meninos com 10, 11, 12 anos, que os pais, eles estão preocupados, né, exatamente com isso. Aquele menino, ele logo vai ser homem, né, e aí vai passar por todas as condições, as situações ligadas tanto à vida adulta, mas especialmente a essa transição, esse período tão delicado que é a adolescência. Então a gente sabe que o ginecologista, ele faz a ponte, né, entre as mulheres e a promoção e a prevenção da sua saúde, e o urologista faz dos meninos, dos homens, né? Então, assim, a gente tem tido isso mais. Mas ainda assim, é pouco em comparação com, como eu falei, com o que acontece com as mulheres, com as meninas. E por isso que a gente tem tantos problemas, tantos homens adoecendo, e geralmente em condições mais graves do que as mulheres, e até morrendo mais do que as mulheres por conta de doenças que poderiam ser evitadas, que poderiam ser prevenidas, mas não acontecem. Eu acho que tem sido também uma questão cultural. Ao passar dos anos, foi ficando, tipo, culturalmente
o homem ver a doença como um sinal de debilidade, como um sinal de fraqueza. E isso aí, querendo ou não, culturalmente foi passando de pais para filhos, de pais para filhos. Felizmente, hoje a gente vê que essa estatística vai mudando. Realmente o homem está começando a se preocupar mais, está começando a procurar mais, a se preocupar mais pela própria saúde. E eu acho que em parte tem muito a ver, tem muita relação com todas essas campanhas que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, justamente procurando conscientizar a cada vez mais a população masculina em relação à importância do cuidado da sua saúde. Porque na mulher não precisa. Sim. A gente fez no consultório. A mulher chega lá por qualquer coisinha, ela está lá procurando atendimento. Às vezes são elas que levam o marido para atendimento. Na verdade, Leonardo, isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala dessa condição cultural e a importância de muitas campanhas é que elas tentam chegar na família. Exato. Não especificamente no homem. Exato. Porque muitos homens vão levados pelas filhas, pelas esposas, pelas noras. Exatamente. A nora leva o sogro. Ele já tá passando mal, né? Ele sim, já tá morrendo ali. Tá levando porque se ele não, doutor, ele tá doente, você já pediu pra ele vir, ele não vem sozinho. E alguém pega ele. Eu tenho paciente assim, doutor, nem falamos que a gente vinha no médico. E trouxemos ele aqui. E às vezes você vê que o próprio familiar sabe te explicar melhor o que está acontecendo que o próprio paciente. Porque ele não dá importância. Tem coisa para que ele não dá importância que a família dá. A família repara, a família percebe e termina passando essa informação para você, que às vezes essa informação é importante, que a gente precisa saber. Essa questão, né, gente, como o Leonardo falou aqui, do homem ser, em termos gerais, né, ou de ser, na grande maioria dos casos, né, o provedor da casa, né, faz com que ele tema se afastar da sua condição de trabalho, né, da sua produtividade, para se tratar. E, na verdade, ele esquece que isso é pior, né? Porque, no final das coisas, aquela doença, aquele problema vai se agravar e aí talvez o afastamento dele seja maior ou pior do que isso, né? A vida dele pode ser encurtada, né? Pode ser abreviada por causa dessa falta de cuidado. Então, aí é o afastamento definitivo dele, da família, dos entes queridos, das suas responsabilidades, que o homem tem muita preocupação com isso, né? Então esse afastamento que vira definitivo, ele é abreviado, infelizmente, por essa falta de cuidado, esse medo que acontece muito. Eu acho... Pode continuar. É a principal desculpa que a gente escuta para o sim. pessoal não procurar cuidados. É porque, não tenho tempo, trabalho, a minha família depende de mim. Mas o que você não pensa é que aquilo que você está negligenciando hoje, sua saúde, que para você hoje não tem importância, um síntoma pequeno que tu não dá importância, amanhã, exatamente, ele vai piorar, ele vai progredir. Aquela doença que poderia ser detectada hoje, um estágio inicial, que a gente poderia fazer alguma coisa para tratar aquela doença e para prevenir complicações maiores, uma hora vai te fazer procurar atendimento. Você vai pior, vai ter que abandonar o trabalho. Sim, se afastar mais tempo. Se afastar durante mais tempo, ou pior ainda, você vai ir ao óbito, infelizmente, e abandonar a sua família. Se não vai por bem, vai pelo mal. Exatamente. Né? E aí, doutor, a gente fala de câncer de próstata. Então, nos últimos 10 anos, o Amazonas registrou mais de 180 mortes. É uma realidade. É uma realidade. Né? O Amazonas tem essas condições e suas características geográficas, né, que torna o acesso à saúde mais difícil em todo o nosso estado, né? A gente tem cidades no interior que não tem facilidade do acesso a um médico, que dirá um especialista, né? Então, a gente sabe que o acesso dos homens no nosso estado, particularmente falando, é mais difícil à saúde, e aí isso vai fazendo com que esses homens adoeçam, como eu falei, a doença evolua, a doença progrida, porque o câncer de próstata, gente, é um dos cânceres mais preveníveis, mais evitáveis e mais curáveis que existe. Mais precisamente, foram 1.861 mortes. E aí a gente vê que 46% desses homens só procuram o atendimento médico quando os sintomas já estão ali explícitos, porque é uma doença silenciosa. Silenciosa. Como a maioria dos cânceres, né? Infelizmente o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Mas ainda assim, como eu falei, completamente prevenível e evitável. E especialmente quando a gente pensa em tratamento curativo. Né? Muitos cânceres não têm tratamento curativo, o tratamento ele é paliativo, ele apenas retarda, né, o desfecho daquela doença. O câncer de próstata não, é um dos cânceres que a gente tem maiores condições, maiores capacidades de curar aquele paciente, curar aquele homem
que pode eventualmente estar com câncer. E é uma questão que, o senhor falando do câncer de próstata, são mais de 1.800 mortes nos últimos 10 anos. A gente não tem como não falar da questão do estigma, que o senhor mesmo falou, vocês dois falaram a respeito desse ideal de masculinidade que eu preciso estar pronto para, enfim, o tempo todo para prover a minha família, né? Eu acho que essa que é a palavra que acaba definindo muito a masculinidade do homem no geral, na história. E aí a gente entra nessa situação de um câncer que, como o senhor mesmo falou, é tratável, é uma coisa que, se você identificar logo, podemos ver isso. Mas ainda assim, eu vejo que, ainda que seja em forma de piada, de alguma coisa, o homem ele tem muito estigma com o exame do câncer, né? Como, felizmente mesmo, a gente tem visto esse estigma diminuir, tanto que o número de pessoas buscando esse exame tem aumentado, mas como de fato extinguir isso, né? Cada vez mais aumentar, porque não exista mais, porque vez ou outra a gente vai ouvir uma piadinha do cara, completou 40, tu vai ter que fazer o exame. Começa, né, com essa piadinha que parece só uma coisa inofensiva, mas que na verdade tem um fundo de preconceito ali com o próprio Tem muito medo também, né? Sim, medo, o homem tem medo, as pessoas em geral têm medo do desconhecido, né? E muita gente desconhece o exame digital, né? Que é um dos exames que faz parte, né, da avaliação da saúde da próstata do homem, tá? É um exame que demora 2 segundos. Caramba. É um exame que é assim feito com muita tranquilidade, entendeu? E que a maioria dos homens não sente absolutamente nada, sabe? Então, assim, é um exame que, como eu falei, estigmatizado por quem nunca fez. Olha só, a pessoa não sabe, ela não conhece o gosto e já disse que não gosta, né? Então, é um estigma que a gente precisa quebrar, né? Precisa quebrar. E eu vou falar uma coisa também que acontece muito, né? Quando o homem, ele entende, né? Ele bota a sua saúde à frente dessas questões, né? Ele aceita que aquilo faz parte da promoção da sua saúde, né? E muito do que a gente consegue com nossos pacientes vem baseado na confiança que o paciente tem, né, no profissional. Então, quando ele confia, quando ele se sente à vontade, quando ele percebe que o que o médico está fazendo é tratar ele, é preservar a saúde dele, é fazer por ele o melhor possível, ele nem se lembra, ele nem se importa com o exame, né? Fica tudo muito mais simples, mais fácil. E claro, né, mais eficiente. Existem diversas maneiras de a gente avaliar o câncer de próstata, mas essa é uma delas e uma das mais importantes, porque complementa a nossa avaliação, permite que a gente consiga identificar sinais de gravidade que outros exames às vezes não conseguem. E ter o acesso, né? Ter o acesso à próstata, o exame de toque retal é o único exame que dá esse acesso à próstata. Eu costumo falar para os pacientes que, se eles soubessem quanto de informação que um médico pode ter com um exame tão simples como um toque, que só precisa de uma luva, um local e um lubrificante. E 5 segundos do tempo da pessoa. Máximo. Talvez um pouco mais, né? Para quem não tem a prática do urologista aqui, consegue fazer rápido, mas para o médico, no sentido geral, a gente consegue tirar muita informação de um exame tão simples, que pode ser feito em consultório. Tá? Que às vezes as pessoas acham que para avaliar a próstata precisa de exames super complexos, que vai ter que fazer tomografia e tal. Inclusive tem uma piada engraçada, né? Que ela já é um clichê de assim, meu Deus, mas tudo tão avançado, tanta modernidade, é que não inventar? Pois então, é exatamente o contrário. Você imagina que eu posso estar em qualquer lugar desse planeta e avaliar com segurança a saúde da próstata de um homem por um exame que é tão simples que permite isso, né? Você vê, às vezes em grandes centros como Manaus, a gente tem exames de última geração que não existem. Não são disponíveis em Manaus, né? Você vai ter que ir para os Estados Unidos, você vai ter que ir para São Paulo, você vai ter que ir para um lugar onde você vai ter um exame caro, um exame, claro, é moderno, mas isso aí se reflete em custos, né? E também em acessibilidade. E como o Leonardo falou de maneira muito concisa, um exame simplíssimo e de extrema importância e que pode ser feito por qualquer médico em qualquer lugar desse planeta. E o que falta? A gente pode falar também dessa questão psicológica, sim, de existir aquele homem mais conservador também. Falta, eu vou bater nessa tecla de novo, Lidiane, falta o histórico e o cultural. Falta o homem, desde menino, se acostumar a ir ao médico preventivamente.
Né? É uma coisa muito natural, porque, tipo, como vocês mesmos falaram ainda há pouco, a mulher, quando ela atinge a puberdade, a jovem, quando ela atinge a puberdade, ela tem um médico. É muito comum se você chegar com uma mulher e perguntar dela quem é teu médico, ela tem um médico já de confiança. O homem, ele não tem isso, né? Que é uma coisa tão natural. Deveria ser, né? né? Não só deveria, ele precisa. Ele precisa também, né? Tanto que os números mostram que ele precisa. Adoece mais e morre mais, porque não está fazendo isso. Tá? Então, eu diria que é cultural, gente. Se a gente consegue instituir que os meninos possam ir ao médico, ao pediatra, regularmente, para o pediatra ver se está tudo bem, se ele está saudável. E a mãe faz isso, Sim, né? sim. Porque quando a criança nasce, ela já tem esse acompanhamento desde a maternidade, tanto o menino quanto a menina. E aí, exatamente nesse ponto que a gente chega. E depois, quando as meninas acontece a primeira menstruação, as meninas seguem, os meninos param por Os quê? meninos se perdem no meio desse caminho, né? Aquele menino de 10 anos, 12 anos, que ele diz, não, o que eu vou fazer no pediatra? Né? Ele chega lá no médico, um monte de bebezinho, ele não se sente mais bem, não se sente mais à vontade, né? E é engraçado isso aí que eu já fiz 50 anos e desde a minha adolescência, né? A gente pensava assim, não, o menino ele vai se virar, ele vai aprender, ele vai saber, o homem, né? E não é bem assim, né? Todos os homens, né, que passamos pela adolescência sabemos que é um período de muita insegurança, muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, e que se a gente tivesse alguém para nos orientar, para nos ajudar, para nos informar corretamente, seria muito mais simples, muito mais fácil e, claro, como eu falei, levaria para o homem, pelo menos aquela semente, aquele início da condição cultural de visitar o médico sem necessariamente estar doente. Você faz aquilo para prevenção, para melhoria da sua saúde. Um outro combate, desculpa, doutor, um outro combate que vocês, os senhores, quanto médicos, mais fazem também é o combate ao preconceito. Sim, sim. As mulheres não acham, não sentem mais limitações a visitar um ginecologista homem. Né? Um ginecologista normal. Né? Eu, inclusive, ouvi de algumas amigas, não, Petros, o ginecologista homem ele é mais cuidadoso com a gente do que a ginecologista mulher. Eu disse, é mesmo? Eu disse, sim, realmente é. Elas se sentem mais valorizadas, as queixas, as informações que elas passam para o médico, elas entendem que ele valoriza mais do que as mulheres. Não a mulher acha que ela sente como a gente sente, ela sente o que a gente sente, ou ela tem o que a gente tem, ela acha que aquela queixa pode não ser valorizada, ou então não é bem aquilo, e o homem não, ele realmente elas referem que se sentem muito mais atendidas, no sentido da atenção pelos médicos homens. Né? Então, as mulheres venceram isso. Né? Então, falta o homem vencer isso também. Fora o preconceito histórico que a gente já fala, que vem tendo aqui em relação aos exames que o homem precisa fazer. Sim. E assim, não é só o exame, porque procurar um médico não é apenas para tu fazer o exame de próstata, que é o que o colega aqui está tentando fazer entender. A gente precisa, nós seres humanos somos seres de costumes, então você precisa criar aquele costume desde criança para o homem começar a se preocupar com a própria saúde, não apenas com a saúde da próstata. O homem bate a perna, ele deixa a perna ficar inchada, ele deixa parar de andar para ele ir no ortopedista, gente, não pode. Por não procurar um atendimento, então assim, ele tem uma rede, porque hoje o SUS tem uma rede maravilhosa de atendimento, toda estruturada, tá? Começando pelas UBS, que você chega lá, facilmente procura atendimento, você vai ser atendido, redirecionado para onde você precisar, vão solicitar os exames que você precisar e não usufruem disso. Em termos gerais, o acesso à saúde hoje é muito melhor do que há 10, 15, 20 anos atrás. Né? Então, isso faz diferença, porque, especialmente naquele ditado da idade da nossa bisavó, né, que é melhor prevenir do que remediar. Então, você fala em prevenção, você precisa ter acesso, né? Como é que você vai prevenir saúde se você não tiver acesso à saúde? Né? Como é que uma criança vai se manter saudável se ela não puder chegar num pediatra? Então, hoje, o acesso é muito maior. Mas, para a gente criar essa cultura, a gente precisa passar pela ação dos pais. A criança não vai sozinha no médico. Ela não vai. Então, os pais têm que pensar, olha, ele não precisa estar doente para regularmente ir no pediatra. Os meninos, os adolescentes e pré-adolescentes, olha, ele está entrando na adolescência. Vamos levar no médico
Pode ser urologista. Vamos levar para poder ver se tá tudo bem. Porque às vezes o menino, a gente bem sabe disso, né? Os homens, eles não conversam sobre relação sexual, eles não conversam sobre prevenção de doenças, eles não conversam sobre como evitar, como não engravidar a namorada, né? Parece simples, parece fácil, parece que todo mundo sabe, mas é muito melhor quando ele escuta, quando ele tem a orientação do profissional adequado. Inclusive porque que tá a história, o santo de casa não faz milagre. A mãe conta, o pai conta, o pai fala, a mãe fala, mas ele não faz. Quando ele ouve de um médico, aí sim, ele passa a entender melhor, ele passa a valorizar aquela informação e ele passa a seguir ela. Então, comecei com os amigos levando os filhos comigo. Petros, fala com o meu menino que ele não conversa com ninguém lá em casa. Ele não conversa comigo, não conversa com a mãe. Eu já conversei, já tentei, já tá começando a namorar e eu tô preocupado. Conversa com ele e os meninos vão lá com a gente. Ainda devem envergonhados e tudo, mas daqui a pouco eles se soltam, daqui a pouco eles conversam, daqui a pouco eles falam o que eles estão sentindo, ou o que eles estão em dúvida, ou o que eles viram, ouviram ou leram na internet. Eu digo para todo mundo que, infelizmente, em termos gerais, a informação ela tá na palma da mão do menino. Mas aí você vê a informação desqualificada, a informação desatualizada, a informação errada, a informação que tem viés ideológico, em vez de se preocupar com a saúde, Então, isso tudo... Isso acaba reforçando preconceitos, que a gente tem. Pronto, que a gente muito, acaba tendo, muito. porque, novamente voltando à questão do exame, infelizmente a gente pega o celular, a gente não vê a procedência de algum vídeo. Vê de onde? Qual a fonte? Na rede social, é alguém dando uma opinião como se fosse um médico, um especialista. E aí a gente toma aquilo como verdade, Infelizmente, só reforça preconceitos. Outra coisa também que a gente vê muito é que esse tipo de brincadeira não ajuda, só atrapalha e vai afastando cada vez mais o homem de algo que é importante para ele. Ele precisa da informação, ele precisa tirar o preconceito, e aí a gente também entra naquela questão psicológica. O que passa na mente de um homem? Por que ele não quer ir se tratar? Por que ele tem essa barreira? Não é só a questão do machismo, de ser forte, existem outras situações. Claro, com certeza. Às vezes, como eu falei, gente, tem pacientes que vão com o urologista e se você perguntar dele, tem 10, 20, 30 anos que ele foi no último médico. Então, assim, para ele é um evento, Não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa simples e comum, Então, às vezes, e a gente vê, às vezes ele fala, doutor, eu tô há meses me preparando para vir aqui, para me consultar, para fazer um check-up, para poder saber se está tudo bem, Porque, como você falou, na cabeça de cada pessoa tem suas limitações, tem as suas barreiras, isso precisa ser vencido, E levar os temas com seriedade, com a devida importância, E principalmente fazer o que vocês fazem aqui, que é levar informação, é fundamental, não pode deixar de existir. É interessante, já que a gente tá falando de prevenção e de informações corretas, eu acho que é importante ter um momento aqui. Em que momento, por exemplo, meu pai tem 57 anos, ele já fez o exame, faz o exame regularmente, Vai direitinho no nojo dele. Muito por insistência da família. E a família tá pra isso aí, tem que fazer isso. Tem que insistir, mas em que momentos é ideal que o homem dá aquele momento de alerta, ele fica, tá acontecendo alguma coisa aqui, eu acho que eu preciso procurar um médico, Que são os famosos sintomas, Sim. Infelizmente, muitas das vezes o homem, quando ele vai atrás desse exame, a doença já tá, às vezes, já tá até num estágio avançado. Mas, e aí eu acho que é por isso que o homem ele precisa se lidar mais com essas questões dos detalhes da vida, acho que, sei lá, meu xixi tá ardendo muito, tem alguma coisa acontecendo. Quais são esses sintomas que o homem tem que prestar atenção mesmo no dia a dia dele, para caso, enfim, prevenir? Bom, falando especificamente da próstata, a gente vai ter uma coisa que eu falo para alguns pacientes, para alguns amigos, e que muita gente não entendeu isso ainda, mas eu deixo isso muito claro. Depois dos 40 anos, a próstata de todo homem vai crescer. Ok? Isso é natural, faz parte da fisiologia do homem, tá? Então a próstata começa a crescer, ela começa a trazer sintomas urinários. O crescimento, em 96% dos casos, ele é benigno, tá? Em 4% ele é maligno. Então, onde tem 100 homens, 4 homens ali terão câncer de próstata, ok? É bom a gente sempre lembrar disso.
Então, esse crescimento ele traz sintomas urinários, especialmente, tá? E esses sintomas, eles vão piorando com o passar do tempo, porque a próstata vai crescendo com o passar do tempo, certo, gente? Então, é importante que a gente entenda isso, que todo homem com mais de 40 anos, ele já começa a ter sintomas relacionados ao crescimento da próstata. Dificuldade para urinar, o jato da urina fica mais fraco, às vezes o jato fica entrecortado, a urina não sai de uma vez só. Acordar à noite. É muito interessante que a gente pergunta para os senhorzinhos que estão com a gente, né? E aí, o senhor tá urinando bem? Como é que tá para urinar? Eu tô bem até demais. Acordo 6, 7 vezes à noite para urinar. No entendimento dele, pessoal, aquilo é bom, não, ele tá urinando bem. Se ele acorda 7, 8 vezes na noite para urinar, gente, já imaginou você passar uma noite e acordar 8 vezes para ir no banheiro? Que noite é essa? Que repouso é esse? Que descanso é esse? Nenhum. Aí acaba a qualidade de vida desses pacientes. Eles ficam com mau humor, eles ficam mal, eles ganham peso. Tudo isso faz parte, às vezes, de um sintoma prostático, tá? Então, esses sintomas são os mais comuns, mais frequentes, gente. Eles já chamam atenção para isso, né? E uma outra coisa que eu falo sempre, né? Quantos anos, desculpa? 37. Quantos anos da produção aqui? 47. Quantos anos? 30. 52. Todo homem vai operar da próstata um dia. Todo homem. O meu filho de 16 vai. O meu paciente que eu atendi hoje de manhã de 10, ele vai. Só não vai o homem que não chegar na idade. Aquele que morreu antes da idade. Que não se cuidou. Que não se cuidou, ele não vai operar da próstata. Mas todo homem, entendam isso de maneira simples e clara, porque às vezes chegam senhores com a gente com 75, 80 anos, a idade do meu pai e dos meus tios, meus amigos, levam tudo lá comigo. Eu chego lá, tio, tem que operar. Como assim tem que operar? Não, tio, já passou da hora, você tá com 81. 81, já passou da hora de você operar essa próstata. Mas tem que operar mesmo? Então, eu digo isso para todo homem se preparar. Todo homem se preparar. Vai ter que operar a próstata um dia. É simples de fato. A cirurgia vai mudar daqui para 10 ou 20 ou 30 anos? Possivelmente. Certeza. Vai melhorar. Hoje tem cirurgias, o paciente opera, no dia seguinte ele vai para casa sem sentir nada, gente. Tá? Em muitos casos, a cirurgia ela é realmente devidamente indicada, ela tem um resultado espetacular. Mas entendam, todo homem vai operar a próstata um dia. Eu já sei que eu vou operar a minha. Espero chegar na idade para fazer isso. Aí né? tem que se preparar físico e psicologicamente. Não pode ser um susto. Onde eu quero chegar. O homem não pode se assustar com isso. Não pode ser um susto na vida dele. A família dele tem que saber disso. A esposa dele, o filho, a filha, tem que saber disso. Papai tem que operar essa próstata. Aí é que entra a sua especialidade também, né? Lidar com a família. Exatamente. Com a família. Mas mais que nada, a nossa tarefa, quanto médicos de família, é trabalhar no que o colega falou logo no início. Câncer de próstata ele é prevenível. Dá para prevenir. Dá para tu fazer coisas, mudanças no teu estilo de vida que vão evitar que o câncer de próstata, e não apenas o câncer de próstata. Aqui entra também Que escolhas seriam essas de mudanças de mesmo? Aí que entra, por exemplo, outra parte da campanha do Novembro Azul, que a gente costuma direcionar tudo para o câncer de próstata, E não é. que Não é. A gente, Saúde na do verdade, homem. está falando saúde do homem. exatamente. E nessa ampla gama de doenças que afetam o homem, a gente já tem algumas causas bem identificadas, Sim. que são as maiores causadoras de mortes no homem, entre elas o câncer de próstata é o segundo que mais morte causa no homem. O primeiro é o câncer de pele. Mas a gente tem outras doenças também que provocam mais morte ainda do que o próprio câncer. E naquela enorme diferença entre homens e mulheres. Exatamente. Né? Não, Homens morrendo muito mais principalmente nos do que homens. mulheres. Você olhar assim, pela mesma doença, mas por quê? Cultural. A gente tem aí, por exemplo, as doenças do aparelho circulatório. Então nós temos doenças cardiovasculares, AVC, infarto principalmente. Tem Mata atingido, muito né? mais, Muito mais do que, pra você ter noção, o câncer de próstata, ele acho que são 70 mil casos aproximadamente, 70 Sim. mil casos por ano. Sim, de 60 a 90 mil, dependendo da fonte, mas é isso aí. Em média, uns Exatamente. 70 mil por 70 ano. mil casos por Você ano. tem infarto de 300 mil a 400 mil por ano só no Brasil, na população em geral, né? Aí eu tenho uma proporção de mais ou menos, hoje está quase 50-50, homem e mulher. Então você tem praticamente, no mínimo, 150 mil casos de infarto hoje na população masculina por ano. E é uma doença que também é prevenível. Então a gente já identificou fatores de risco, que são condições que o indivíduo tem e que podem fazer ele susceptível a apresentar tanto câncer na próstata, quanto doenças cardiovasculares, e que mudanças simples no teu estilo de vida vão a diminuir muito a chance disso acontecer. Então, por exemplo, a gente tem aqui obesidade.
A obesidade é um dos principais fatores de risco, tanto para câncer, não apenas da próstata, mas para outros tipos de câncer no homem, doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, de hipertensão, de diabetes, que são doenças de hipertensão e diabetes, particularmente, elas terminam piorando ainda mais o quadro de uma pessoa e aumentando ainda mais a chance daquela pessoa sofrer infarto ou AVC, por exemplo. Você tem também sedentarismo. São pessoas que não fazem atividade física, que não praticam nenhum tipo de atividade física. A alimentação também. A alimentação inadequada provoca obesidade. A alimentação inadequada provoca aumento das taxas de gordura no sangue, de colesterol, que eventualmente vai provocar que aquela pessoa tenha algum tipo de problema cardiovascular. Aquela pessoa que tem o colesterol alto, as gorduras no sangue alta, porque se alimenta mal, porque não faz atividade física, porque tem uma dieta toda inadequada, termina sendo uma pessoa obesa. E aí você vê aquele indivíduo, anos depois, talvez quando jovem, não se preocupa muito. Porque o corpo não está cobrando, o corpo está aguentando aquilo. Mas uma hora o corpo vai cobrar. Passa dos 30. Exatamente. Aí já você Vou passar dos 40, 50. Aí já você vê que tem aquela Parece pessoa... todo mundo aqui passou dos 30 já. Aquela pessoa já vem, já chega lá no consultório. Você faz uma simples aferição de pressão, a pressão está aqui em cima. E nem sabe disso. Nem sabia. Nem sabia. Foi um achado disso, casual. Né? Foi um achado casual. Você pede o exame de rotina, ele chega com a glicemia alta, o colesterol alto, e aí você tem um indivíduo que não teve um infarto ainda, é só questão de tempo. É só esperar que uma hora o corpo cobra. Na linha aqui dos questionamentos do Michael Douglas, eu vou adivinhar aqui uma questão que ele ia fazer pra gente, entendeu? Como prevenir o câncer de próstata? O câncer de próstata, gente, aí eu aproveito a fala aqui do Leonardo, e a maioria dos cânceres, em geral, tá? Eles são doenças que a gente tá ligado muito ao envelhecimento, né? Há 35 anos atrás, a expectativa de vida média no mundo era de 60 anos. Há 35 anos atrás, a expectativa de vida era de 60 anos. Hoje, é de 85. Significa o quê? Que a maioria dos homens tem chegado a essa idade e muitos ultrapassam. 90, 100 anos, tá? Então, a gente tem pouco mais de 30 anos que a gente tem estudado os efeitos do câncer de próstata e de muitos cânceres decorrentes desse envelhecimento, né? E aí, o que foi confirmado, né? A única coisa que a gente pode chamar, a gente pode considerar como sendo um fator preventivo para o aparecimento dos cânceres é a mudança do estilo de vida. Não tem remédio, não tem chá, não tem religião, não tem cartilha. Você precisa mudar o estilo de vida. Aí a gente vai falar de atividade física regular, de alimentação saudável, de suplementação, de descanso, repouso, qualidade de de sono, qualidade Dudu. de sono, por exemplo, de evitar o estresse. Essa para mim é a mais difícil de todas. É mais difícil que qualquer coisa, é você evitar o estresse. No entanto, faz parte sim de você mudar o estilo de vida, né? E às vezes a maioria das pessoas acha que quando a gente fala em mudar estilos de vida, a gente está falando, por exemplo, que necessariamente tem que fazer atividade física. Vai lá para academia, porque o pessoal pensa isso. A gente está mandando ir para academia, 2, 3 horas de academia, super. Hoje, a Organização Mundial. Me dera ter 2 horas de Exato. academia. Hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda, pelo menos, acho que são 150 horas por semana, o que dá um promédio de 30 minutos por dia. Em 5 dias. Em 5 dias da semana, 30 minutos de atividade física moderada já é suficiente para prevenir principalmente doenças cardiovasculares. Então, uma caminhada de 30 minutos já está de boa. Sim. Obviamente, se você tiver como fazer uma atividade física mais intensa, de uma forma mais regular, tiver como fazer uma academia, tiver como praticar um esporte, em particular ciclismo, natação, muito melhor. Mas no mínimo é isso. E quando a gente fala em alimentação, que também é outra coisa que a gente bate em cima de uma alimentação adequada, ninguém está falando de se fazer super dieta ou dietas mirabolantes que vão fazer com que você perca peso em um mês. Evitar um industrializado, Não, se você buscar um pouco mais pelo natural, você já melhora muito. Você aumenta o consumo de verduras, de fruta, reduz o consumo de açúcar, reduz o consumo de frituras, de alimentos hiperprocessados. Já faz muita diferença. Já está fazendo o Muita básico. diferença. O arroz com feijão básico. Sim. O arroz, feijão, a salada e o frango. Pronto. Faça isso. E o peixe. Se ouve. O nosso peixe. Faça Pronto. isso. Faça isso, já Fazendo você vai... Isso você já melhora muito. Muito. Faça Muito, 30 muito. minutos de caminhada por dia.
evite o refrigerante, evite o açúcar em excesso, faça o básico da alimentação, vai prevenir você já está um monte prevenindo de coisa. muito. Olha, eu nem sou homem, mas eu já tô aí nessa Mas nessa é isso, parte aí que de vocês mulheres qualidade. já fazem isso, O problema Michael vai ser me nós. olha ali, o Michael já me deu umas olhadas assim. Eu não tomo café. Há quem goste, eu não tomo. Você Me fala faz o bem. café em si ou o café da manhã? O café, O café, preto, eu não também não. tomo. Eu também Não não. tomo. Eu também. Eu tomo chá. Não é por falta de costume, não tenho Eu costume também de tomar café, não né? tomo. Mas uma das coisas que eu mais prezo é a qualidade do sono. Dormir cedo e acordar cedo faz uma diferença Não é dormir cedo e acordar tarde, não. Não, é dormir cedo. Sou mãe. A mãe dorme. Como é que vai dormir até tarde, né? Né? A mãe não dorme, a mãe tem que estar de pé, a mãe faz muita coisa. Mas é uma das coisas que eu mais falo, a qualidade do sono interfere muito. Muito. Interfere principalmente no humor. É isso mesmo. E aí o você estresse? estressa mais, hein? Pronto, Estresse. tudo é uma cadeia. As coisas vão. Estresse, Uma coisa vai chamando a outra, vai levando até a outra, né, gente? Então, assim, a prevenção de todas as doenças, de praticamente todas as doenças, está ligada ao estilo de vida, à qualidade de vida, a uma vida mais saudável. Não tem como você se afastar disso. E a gente fala de saúde do homem, a gente tem que falar disso, do câncer de próstata, dos outros cânceres que o homem pode ter, das doenças cardiovasculares, que faz parte da saúde dele, e ele ainda é muito acometido por elas, tá? O câncer de pênis, tá? Que é uma coisa específica da parte urológica, e que o Amazonas, ele fica batendo recordes de ocorrência. E em falta relação informação, ao Brasil, buscar, né? Falta informação. É um câncer que é, assim, tem um estigma muito, muito ruim, porque ele é mutilante. Você vai tratar ele, você vai fazer a amputação parcial ou total do pênis do homem. Então, ele é mutilante. Doutor, e esse tipo de câncer também está ligado à higiene? Sim, especialmente. Aí eu puxo a brasa para minha sardinha. Os meninos que têm fimose, que não conseguem limpar, lavar o pintinho direito, né? Isso aí, a fimose está relacionada diretamente com a presença a ocorrência do câncer de pênis, a ocorrência até de doenças sexualmente transmissíveis, ou mesmo de infecções, inflamações urinárias que o homem pode vir a ter, estão ligados à ocorrência da fimose. Então, tem pai, tem mãe, eu vou falar uma coisa, gente. Chega lá no meu consultório, o menino tem 10 anos de idade, a gente vai examinar ele, não abre nada. Aí eu digo, mãe, assim, em algum momento, conseguiu expor aqui, abrir o pintinho do seu filho para lavar e limpar direitinho? Doutor, nunca consegui fazer. Eu disse, vamos lembrar então de uma coisa, tá? Por favor. Há 10 anos que o pintinho dele não é limpo. Imagine a senhora, se a senhora não lavasse, não vou dizer das duas mãos não, uma mãozinha dele por 10 anos. 10 anos sem lavar uma das mãos do seu filho. A senhora acha que ia ficar bom? Não, doutor, não ia ficar não. Eu digo, pois é. Como diz o povo, ia dar ruim, né? Ia dar ruim. É o que acontece. Muitos meninos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, operam uns de 14 anos de idade maior do que eu. Que às vezes, doutor, nunca consegui limpar direito. Doutor, não, sobra até uma parte. Doutor, não dá para lavar direito. Gente, é por isso que o câncer de pênis ele tem se tornado pior. E no Brasil, o Brasil tem estatística maior que o resto do mundo. E a região norte e nordeste tem estatística maior do que qualquer lugar do Brasil. Então, isso é muito preocupante. Tá? A gente tem o nosso serviço de urgência que funciona na urologia de urgência, que funciona no pronto-socorro 28 de agosto. Toda semana chega um câncer de pênis. Toda semana chega um câncer de pênis no serviço de urgência nosso. Toda semana. Gente, isso é assim, é alarmante. É alarmante. Toda semana um câncer de pênis. É como o câncer de testículo. Toda semana um câncer de testículo. Semana passada eu diagnostiquei 2 na nossa urgência urológica. Então, problemas da saúde específica do homem, completamente evitáveis, que dão sinais, gente. Dão sinais cedo. Epa, tem um negócio errado aqui. Se procura o médico logo, trata, resolve, cura. Com muito menos dificuldades, com muito mais facilidade, com muito mais eficiência. A verdade é que a saúde deve vir sempre em primeiro lugar. Sempre. É um assunto importante, são temas importantes e a gente agradece a participação de vocês por todo esse esclarecimento. Eu que agradeço. Eu já disse mais uma vez, um trabalho fantástico da Rádio Câmara. A gente sabe que as ondas de rádio, elas rompem as barreiras, e vão cada vez mais longe. E aí permitem que a gente possa levar informação, que a gente possa levar alertas, que a gente possa levar
para a população que às vezes não tem televisão, né? Que às vezes não tem até mesmo um especialista, mas que já começa a saber da importância, da necessidade, e da relevância de tratar e de cuidar da saúde. Como você falou, Lidiane, nada você vai fazer se você não tiver saúde para querer, para tentar ou para gostar. Nada. Antes de terminar, eu queria deixar um recado importante para toda a população masculina, e é que, embora simbolicamente essa campanha do Novembro Azul seja desenvolvida em novembro, isso não significa que é só no mês de novembro que você vai se preocupar com a sua saúde. Você tem o ano inteiro para se preocupar, você tem as redes. Se alguma coisa aparecer em junho, não espera por novembro, não. Vocês têm a rede do SUS, vocês têm os médicos disponíveis lá, os profissionais da saúde disponíveis o ano inteiro para dar atenção à sua saúde. Então não espere apenas o mês de novembro, achando que é só em novembro ou no final do ano que eu devo me preocupar pela minha saúde. Então, agradecer a vocês também por fazer possível que a gente consiga passar essa informação mais para frente e consiga fazer com que, de fato, sensibilizar um pouco aos homens e fazer com que isso, em algum momento, venha trazer um desfecho positivo para a saúde deles. Foi esclarecedor, né, Michael? Foi. E é importante destacar aqui, né, mais um programa aqui trazendo, falando sobre saúde do homem, e diferente de muitas coisas que a gente vê na internet, informações trazidas por especialistas, né? Especialistas, pessoas que têm muita propriedade para falar sobre esse tema muito importante aqui. Estendendo o novembro para todo ano, não dá para deixar só em novembro, como o médico falou. É exatamente isso, é o que a gente mais fala. Mulher, homem, se cuide porque a saúde vale muito. A saúde, se você não tiver saúde, como é que você vai cuidar do seu filho, da sua esposa, da sua família? Enfim, saúde nunca é demais, prevenção, cuidado nunca é demais. Aqui você nos acompanhou pelo @Câmara de Manaus, o YouTube da Câmara Municipal, e claro, a gente estende o muito obrigado a você que esteve na frequência 105,5 Rádio Câmara Manaus, a rádio do povo manauara, e claro, pela TV Câmara, canal 6.3. Até o próximo episódio e mais uma vez se cuida.